Bom dia, pessoal. É prazer, eu sou o Igor, CEO do grupo WI. Nós estamos com o stand lá na entrada principal, tá? Não sei se vocês já passaram, a gente conversou um pouquinho. Hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho do como que a gente sai da operação do nosso negócio. Quem aqui já é empresário há algum tempo, sabe que começou um sonho lá atrás, idealizou, começou a operar, começou a fazer o negócio a rotacionar, a dar certo, contratou o primeiro funcionário, o segundo funcionário, o terceiro funcionário, o quarto funcionário, o 10º funcionário, mas ainda se vê na operação. E às vezes vai contratar um funcionário, manda embora. Contrata de novo, manda embora. Contrata de novo e manda embora. E fala, ninguém sabe fazer o que eu sei fazer. É óbvio que você não sabe. É óbvio que a pessoa não sabe. Quem sabe, de forma semelhante ao que você faz, é seu concorrente. Isso no mundo, isso no Brasil. Então, como que a gente muda isso? Como que eu pego e saio da minha operação? Como que eu paro de fazer contrato? Né? Igor é um advogado, tá? Eu sou advogado atualmente, sou técnico em contabilidade, tá? Tenho um CRC. Hoje atuava como advogado e aí eu montei uma equipe que poderia realizar aquilo como eu gostaria que fosse feito. Igor, todos fazem como você faz? Não, não faz. Nem todo mundo tem um apreço pelo meu cliente que eu tenho. Tá? Meu time comercial tem um carinho pelo cliente, aquele que gera comissão para ele, mas também não tem o mesmo carinho, não trabalha da mesma forma que eu gostaria que fosse, como eu faria, certo? Só que se eu esperar essa pessoa, eu nunca vou conseguir encontrar, gente. Eu nunca vou conseguir encontrar. Então eu preciso criar processos, eu preciso criar treinamento, eu preciso liderar a equipe para que eles consigam chegar num pouquinho do resultado que eu preciso para o meu negócio. Tá? E quem aqui empreende nunca parou para pensar se ele e fala, cara, eu estou preso na minha operação, eu estou sendo um CLT da minha empresa. Quem nunca pensou isso, gente? Quem nunca? E quem está querendo empreender vai pensar assim também um momento. Porque é difícil, a gente olha, às vezes, saiu lá, trabalhou 10 anos, 15 anos como CLT e fala, cara, pelo menos eu ia para casa e dava para dormir. Hoje a gente não consegue dormir, às vezes eu estou acordando de madrugada pensando no meu cliente que eu tenho um BO para resolver amanhã, a linha de produção que deu problema, a máquina que eu preciso mandar para manutenção. Quando a gente era CLT, a gente ia para casa, descansava e vida que segue. Mas quando a gente vai empreender, quando a gente tem esse sonho, a ideia é que a gente tenha mais liberdade do que um CLT. A ideia é que a gente consiga viajar 10 dias, 15 dias, 20 dias, sem precisar olhar para a operação. Às vezes você está viajando, está lá na praia e está no celular. Quem nunca viajou e ficou no celular? A família lá no mar, curtindo, os filhos, e você no celular trabalhando. Né? Então, como que a gente faz isso? E isso foi um trabalho que eu fiz desde 2020. Desde 2020 eu me olhava nessa situação, trabalhei muitos anos na minha empresa e eu não conseguia tirar uma semana de férias, galera. Eu falei, vou tentar trabalhar durante um período aqui agora para sair desse período, desse formato, porque senão não vai dar certo isso aqui. Eu melhorei de vida, cresci a minha empresa, mas eu precisava de uma equipe que pudesse me dar condições de eu tirar férias. Tá? E aí, eu tentei criar alguns motivos que faria eu ser uma pessoa mais estratégica do meu negócio e não a operação do meu negócio. Né? E primeiro veio a motivação pessoal. Eu queria viajar, eu queria curtir um pouco a minha esposa, eu queria curtir um pouco, conhecer o Brasil, o mundo, que eu não conseguia fazer até então. E graças a Deus, hoje há 5 anos, eu estou conseguindo conhecer um pouquinho as coisas. Acabei de voltar dos Estados Unidos, fiquei 30 dias lá, sem precisar olhar para a minha operação, graças a Deus. E para mim isso é uma validação do meu método que eu criei, junto com uma equipe que está lá hoje no stand, apoiando todos vocês dentro desses temas. E aí, para conseguir fazer isso, eu preciso de uma equipe engajada. Se você chega um funcionário, vem trabalhar, entra às 8, vai embora às 5, quando dá 5 horas, bate ponto e vai embora, isso é um problema, galera. Isso é um problema. Por quê? O meu funcionário não está engajado. Como que eu engajo o meu funcionário? Muitas das vezes, quando você para fazer uma entrevista com a pessoa e pergunta para ela qual é o sonho dela, às vezes ela nem sabe qual que é o sonho dela. Então eu precisava motivar meu time a ter um sonho também. Eu precisava mostrar para o meu time que era possível,
eles viajarem, era possível, eles casarem, era possível ele comprar a casa dele e o carro dele. E isso fez com que o meu time comprasse o meu sonho de alguns anos atrás. E aí eles começaram a entender a minha missão. Qual que era a missão do meu negócio? Porque se o funcionário não sabe a missão do seu negócio, gente, ele não consegue desenvolver o que você espera. Porque você está indo para cá e eles estão indo para lá. Está numa carroça, você está puxando e está todo mundo em cima dela. É mais fácil todo mundo descer e ajudar a puxar na ladeira do que você puxar sozinho. Então o seu time tem que saber para onde vocês querem chegar, até onde vocês vão. Se eles não souberem, você vai sozinho. E não vai ter gente do seu lado. Tá? E um ponto importante, números. Eu queria contratar funcionário, queria trazer melhores funcionários, eu queria olhar para o meu concorrente e falar que aquele funcionário que trabalha para ele é melhor do que eu tenho aqui hoje. Pô, mas o cara, eu pago 3, 4, hoje preciso pagar 8 para aquela pessoa. Como que eu vou tirar? De onde eu vou tirar esse dinheiro? E às vezes eu olhava para o meu negócio e não tinha números financeiros adequados que me dessem garantia e segurança para eu investir um pouco mais num bom funcionário. Então, saber os números, saber o lucro do seu negócio é muito importante para que você possa dar esse passo. E desde ontem, quando a gente está aqui conversando com o pessoal na feira, a gente está apostando R$100 no stand. Com quem apresentar para a gente o lucro do negócio. E sabe quantas pessoas ganharam R$100? 0. 0 pessoas. Você sabe quantas pessoas sabem o faturamento e quanto que vendeu mês passado? Quase todas. Então a gente olha para o faturamento, acha que está crescendo e não olha o custo, não olha as despesas que estão crescendo, não olha para a equipe, não olha para os impostos. E quando vai olhar, está dependendo do banco para sobreviver. Tá? E liderar. Ser patrão é uma coisa e ser líder é outra. Eu não chego no meu funcionário e falo, faz isso. Ele tem que chegar na resposta sozinho. Se ele passou no seu processo seletivo, você entende que ele é inteligente, que ele é bom para fazer aquilo que ele foi contratado. E às vezes ele não está fazendo por comodidade. É mais fácil ele te perguntar, e como eu faço isso aqui? E você, como patrão, falar, você vai fazer desse jeito? Ele vai seguir sempre daquele jeito. E você, como líder, fazer ele pensar como um ser inteligente, que vai conseguir entregar isso para você, você cria autonomia no processo. Na próxima vez que ele for te perguntar, antes dele te perguntar, ele vai pensar. Então, faça o funcionário pensar, desenvolver, criar, melhorar o processo que você, talvez lá, há 5, 10, 15 anos atrás, criou. O mundo está inovando todos os dias, galera. Isso não é feio, o funcionário melhorar o nosso processo. Não é feio o meu funcionário chegar, Igor, eu tenho uma IA aqui que ela cria um site, cara. Não precisamos mais desse forms aqui que a gente fazia no Google para a feira. Dá para fazer pela minha IA. Eu falei, então faz aí, deixa eu ver. Aí ele fez, mostrou para mim. A IA criou um site, uma página no site, com o meu logo, com minhas cores, com as informações que a gente precisava. E eu não preciso ficar usando o Google Forms mais lá fora para captar lead. E não fui eu que fiz, foi meu funcionário. Meu funcionário falou, Igor, eu não preciso mais fazer contrato na mão, não preciso ficar entrando no Jus Brasil e pegando o contrato modelo e fazendo. Eu tenho uma IA agora que ela monta o contrato com base nas informações, a gente lê e inclui as cláusulas necessárias. Depois eu volto para a IA e devolvo para ela e falo, na próxima vez que eu te pedir, usa esse modelo de contrato. Eles tinham 5 estagiários para fazer esse tipo de coisa. Hoje eles estão com 2. Diminuiu o meu custo. Então eu preciso reconhecer o trabalho desse advogado. E às vezes o empresário não olha isso. Às vezes o empresário está olhando aqui, está indo sozinho, as pessoas falando com ele e ele não reconhece a própria equipe. Não valoriza a equipe. Então, lembrem que as pessoas que estão com você, se ela comprou o seu sonho, se ela entende para onde você está indo, ela vai te ajudar. Não feche os olhos, não feche os ouvidos para essas pessoas. E um ponto importante é a formação deles, né? Formação. Como que eu formo essa pessoa? Ela entrou ali, tem 18 anos, 19 anos, é um potencial, só que se você não dá curso para ela, se você não dá treino, não lidera, se você não mostra, não ensina, ela não vai melhorar, gente. Pode ser um potencial funcionário seu para daqui 5 anos estar na liderança da equipe. Mas a gente precisa valorizar essa pessoa, a gente precisa investir nela. Porque às vezes ela está com 18 anos, 19 anos, os pais acabou de soltar a mão dela.
Ela precisa de alguém ainda que vai no mercado de trabalho e fala, ó, meu filho, segue por aqui, ó. É por aqui vai ser mais fácil o caminho. Tá? Então, formar as pessoas é um papel também do líder. Formar gestores também é liderança. Todo mundo tem pessoas aqui que provavelmente fez faculdade, MBA, pós-graduação. Em que momento vocês aprenderam a ser líder? Que matéria de liderança vocês tiveram? E que na prática ensinou. Porque fazer MBA na USP de gestão de pessoas não me ensinou a ser líder. Não me ensinou. Quem me ensinou foi a prática, foi apanhando. Não foi a USP que me ensinou. A USP me deu teoria. Isso não vai mudar a minha vida e visão como líder. Tá? Então, gente, líder, ele mostra o caminho, ele leva a galera para o caminho que está querendo seguir, ouve o time e ensina eles também. É uma troca. O meu colega que saiu agora há pouco falou um ponto muito importante, gente. A gente tem que ter parceiros e não funcionários. Parceiros. Para mim, eu me sinto muito feliz quando chega um funcionário para mim, mostra a casa que ele comprou e falou, Igor, olha o que eu consegui comprar com a comissão que eu peguei desse mês. Foi a entrada da minha casa. Isso não é um trabalho do Igor, é um trabalho dele com o time dele lá que tem 40 pessoas, gente. Eu só fui uma pontinha do iceberg da empresa. E hoje eu consigo sair da operação, consigo tocar o meu negócio, criar novos projetos, graças ao meu time que está na minha base. E que precisa passar essa metodologia para os demais, meus gerentes, meus coordenadores. E eu trago para vocês aqui uma exemplificação de como que funciona, ou deveria funcionar, a formação de uma empresa, né? Às vezes o funcionário está aqui na base, ele está aqui na operação, pagando conta, pegando boleto, cobrando cliente, analisando os números da empresa, fechando planilha, fazendo a parte operacional, atendendo o caixa, fazendo a prestação de serviço, manutenção, e ele tinha que estar lá em cima. E por que isso acontece? Por tudo que a gente está conversando aqui. Falta de confiança na equipe, achar que ninguém vai fazer igual você faz, e não valorizar o time. Então, o primeiro passo, gente, é formar uma base de pessoas que possam executar um bom trabalho. O segundo passo é ter um líder, um coordenador, um gerente, um responsável por fábrica, por exemplo, que conheça o processo operacional e você confia nele, que vai executar aquilo de uma boa forma. E você em cima, olhe o processo e essa pessoa que está liderando venha falar com vocês. Não adianta vocês descer na operação e falar, ó, aqui está errado, não faz assim. Aqui está errado, não faz assim, coloca a mão e arruma. E hoje eu vindo para cá, eu passei na padaria tomar um café e aconteceu um exemplo bem legal que eu queria compartilhar com vocês. Eu pedi um lanche e aí a pessoa estava lá cortando os frios para fazer o lanche na hora. E ela aparentemente tinha acabado de começar na empresa, gente. Acabado de começar. E ela estava cortando muito grosso e o rapaz que estava na chapa olhou e falou, não, tá tudo errado isso. Ele saiu do trabalho dele, foi lá na chapa, na máquina para cortar. A moça pegou a luva, jogou no chão e falou, então, já que é para você fazer, eu estou indo embora. Pegou e foi embora da padaria. Agora ele se lascou, ele estava na chapa e cortando as coisas sozinho. Então, como que isso acontece? Eu não sei qual era o cargo dele, não sei se era o dono, não sei qual era a função dele. Mas isso, gente, quem nunca passou por isso? Às vezes você, como funcionário, em algum momento, tinha um líder dessa forma. Você queria mandar ele para a puta que pariu. Eu não quero ser o líder que a pessoa olhe bem a cara e mandar aquela pessoa para a puta que pariu. Tá? Então, isso é importante. A gente criar processos que eu vou criar esse processo, treinar meu líder, e esse líder vai passar para o restante da equipe. E eu vou supervisionar o meu líder. Será que ele é um bom líder? Às vezes ele está mandando um monte de gente embora e contratando um monte de gente. Manda embora e contrata gente. Às vezes, aí ele vai falar para você, aquelas pessoas que eu contratei não servem. Aí daqui passa 45 dias, mandou embora, de novo o mesmo processo. Será que as pessoas não servem ou ele não serve? A gente precisa analisar, a gente não pode confiar em ninguém de olhos fechados. Mesmo que esteja com você há 5 anos, 10 anos, 15 anos. Não dá para confiar no seu sócio, gente. Tá? Então, tenha processos bem definidos e pessoas que vão executar. E bons profissionais. E vistam nessa galera. E vistam nesses profissionais. Esse vídeo aqui, ele reflete um pouquinho da cultura que meu time criou, né? O time de RH. Todo mês lá a gente faz uma festinha no final do mês, demonstrando como que funciona, né?
Então aqui foi a festa junina desse ano, onde eles, sozinhos, eu não estava com eles nesse momento, eles estavam aqui dançando. Então eles dançam, comem, faz festa todos os meses, tá? E isso não precisa ter uma pessoa para fazer, eles instigam isso todo mês. Essa mês de julho agora é festa do pijama, vai ser na empresa. Todo mundo vai descalço, de pijama, de pantufa, trabalhar. E é um dia que eles vão trabalhar, comem durante o período do almoço e ficam até a noite, jogando ping-pong, pimbolim, jogando PlayStation 5, pede cerveja, bebe. Eles ficam entre eles. Eles não querem sair 5 horas e correr para casa. Porque é um ambiente bom de trabalho. E no ambiente bom de trabalho eu faço os bons resultados. Um ambiente tóxico, a sua empresa quebra, gente. Porque só vai ficar você no final. Tá bom? E esse menino bonito que está aí na foto, ele é um rapaz do nosso societário. E ano passado a gente teve uma campanha bem legal, que tinha um número de venda. Então eu tenho uma equipe comercial, estava passando brevemente sobre isso. É um time comercial que o que eu trouxe para eles foi, galera, eu não quero só vocês vendendo. Vocês têm uma equipe aqui de mais de 40 pessoas que estão em contato diário com o cliente pelo trabalho que eles exercem. E eles conhecem mais a técnica, às vezes mais do que você. Então, como que vocês vão fazer essa galera, além do bom atendimento na consultoria para o cliente, gerar novas vendas para vocês? E veio a ideia desse passaporte aí, reflete para eles, que eles ganharam, as pessoas que bateram as metas ganharam o ingresso para o Beto Carreiro, para ele um acompanhante e passagem aérea, nas férias desse ano de 2025, e todo mundo está tirando ao longo do ano. Então, isso é uma pessoa que não sabia nem vender. Não sabia vender. E é um ponto importante, que nesse ano ele saiu do societário e foi para o comercial. Porque ele é um bom vendedor. Ele só não sabia que estava dentro dele. Então a gente precisa entender também que às vezes eu tenho um funcionário numa área que ele está no lugar errado. Ele foi colocado ali em algum momento da vida dele e seguiu. E a gente precisa mudar ele, mostrar que talvez a área dele é outro caminho que ele precisa seguir na vida dele. Tá? E essa foto da Expo foi ano passado, né? Aqui a gente, essa foto que é do ano passado na Expo, que a gente esteve aqui, né? E ali foi um exemplo que eu quero trazer, o seguinte: esse ano foi a mesma coisa. A gente chega, galera, vai ter a Expo. Quem quiser participar, preenche o formulário para a gente saber. Eu não prometo nada demais, dinheiro, nada disso para eles. É só pela participação. Eles vão lá e se inscreveram. Exatamente todo mundo veio. No dia antes da feira, eu sentei com o meu time e dei uma premiação para cada um por estar vindo ontem, né, na sexta-feira e no sábado, ano passado, e hoje, esse ano vai ser a mesma coisa. Eles não tinham obrigação de estar aqui. Eles podiam estar lá com a família deles, podiam fazer qualquer coisa, mas eles abdicaram desse dia para estar aqui com o time deles. Tá? Isso, para mim, mostra a união do meu time. Tá? Então, um time unido, não precisa que você esteja. Se eu fiquei 30 dias fora nos Estados Unidos, eu não estava preocupado com minha operação. Eu estava pensando em outros negócios que eu trouxe para eles de lá agora. Que a gente vai validar, vai pensar em fazer novos negócios lá fora agora. Porque eu sou a parte da estratégia. Eu não sou a operação do negócio. Então, sair da operação te possibilita crescimento. Possibilita você fazer essas pessoas sonharem cada vez mais. Tá? E observar as individualidades, galera. Às vezes você tem aquela pessoa que está num cargo com você, que ela quer um aumento, ela precisa ganhar mais, e você não tem condição de pagar. O que eu faço? De duas a uma. Ou você vai perder ele para o seu concorrente, ou ele vai abrir o negócio dele, ou você traz ele como seu sócio. E para você trazer ele como sócio, não necessariamente você precisa ir lá e já trocar o contrato social da sua empresa e colocar ele lá com uma cota. Não precisa disso. Tá? Ele só precisa criar um plano de equity, stock option. Então você faz um contrato com ele, onde você estabelece metas de 5 anos, e a cada ano que ele vai bater naquelas metas que vocês estabeleceram com aquele funcionário extraordinário de vocês, você dá uma participação pequenininha na empresa. E ele não vai embora. Se ele tem um time unido, se ele confia na missão da empresa, se você está agregando valor para o negócio dele, e ele está te entregando os bons resultados, traga ele para a sociedade.
Crie um plano de stock options com a sua equipe. Faça aquele funcionário extraordinário ser o seu sócio. Porque lembra que eu falei no começo? Quem faz como você faz, idealiza como você faz, ele vai ser seu concorrente. E eu não posso criar novos concorrentes. Eu preciso de novas pessoas comigo. Tá? Então, crie união, crie visão de donos para todo mundo e destaque aquelas pessoas para serem seus sócios. Tá? Eu vou estar no stand agora a partir da tarde. Quem quiser conversar comigo um pouquinho sobre gestão operacional, quem quiser saber um pouquinho como funciona essa parte de stock options, vou estar disponível lá no nosso stand. Tá lá na entrada principal. Fico à disposição. Obrigado pelo tempo de todo mundo e foi um prazer palestrar para vocês.